Hello, my friend from YouTube. I'm Renato and I'm here to teach you English, but first, let me tell you how I learned it. Então, eu sei que eu tive a sorte que poucas pessoas tiveram, que foi de estudar em boas escolas e ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos passar longos períodos por 2 vezes. E na primeira vez que eu fui, eu fiquei lá 6 meses. E nesses 6 meses, que era o período que eu tinha como visto de turista, eu aproveitei para aprender o inglês, né? Aliado àquilo que eu já fazia da época do colégio, que era o inglês instrumental, saber ler e escrever. E as bandas de metal que eu já curtia, principalmente Angra e Iron Maiden. Iron Maiden. E algumas pesquisas assim na internet, pela curiosidade mesmo que eu já tinha pelo idioma, tá entendendo? E para aprender e revisar tópicos que eu já tinha aprendido no colégio, entendeu? Mas sobre isso eu vou falar mais pra frente. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, minha tia já mandou o marido dela, que era gerente lá no McDonald's, agilizar uns trampos pra mim não ficar só parado em casa coçando os ovos, tá ligado? Aí, e esse trampo era lá no McDonald's, que era onde ele era gerente. Trabalhei então lá nesse McDonald's, né? Que era em Downtown Boston, certo? Ou seja, no centro de Boston. E era bem movimentado, por sinal, ele era bem busy. Era um restaurante muito movimentado, tinha um fluxo muito grande de clientes. Pois situava-se em South Station, situa-se ainda no caso, que é a estação de trem e de metrô que liga Red Line e Silver Line do metrô. A Silver Line é a que vai para o aeroporto. E as cidades do sul do estado de Massachusetts, através das linhas ferroviárias. Ou seja, é o tempo todo chegando gente e saindo gente, e chegando gente e saindo gente. Chegando lá no McDonald's, no primeiro dia, só tinha uma pessoa que falava português. E fazia muito tempo que ele já tinha saído do Cabo Verde. Ele era o gerente lá, mas já fazia muito tempo que ele saía do Cabo Verde e falava pouco português, mas ainda falava o necessário para poder me dizer o que eu tinha que fazer. Aí ele falou assim para mim, eu me lembro muito bem. Olha, aqui assim você vai fazer as carnes. E mostrou como que eu organizava as carnes, né? Agora, se você for malandro, como os brasileiros geralmente são, você vai aprender espanhol com as mulheres aqui da cozinha e os rapazes e vai fazer os sanduíches para não ficar só pegando calor, não é bom. E você vai acabar se queimando. Acredite, vá por mim. Você quer aprender espanhol. E isso foi uma ótima dica. Então, logo eu já ficava ali fazendo as carnes. Na primeira semana eu já tava conversando com todo mundo da cozinha, tá ligado? Tirando onda mesmo, bem cearense, né? Aprendi logo o espanhol, tá ligado? Primeiramente aqueles negócios mais básicos, mas eu percebi que era muito fácil de eu entender porque é bem parecido. Apesar de ter algumas palavras que são bem diferentes e tal, tipo cuchara, cuchillo, tenedor, colher, faca e garfo. Nada a ver. Alface, lechuga, mas porém tomate era tomate. Então muitas coisas eram parecidas. Então eu cuidei de aprender logo o espanhol, né? Pra poder sair dali, daquela questão de ficar ali só, ali no grill, fritando carne. E poder já aprender ao menos a fazer os sanduíches, o que já era irado, né? Aprender a fazer o Big Mac, velho. Eu nunca pensei que eu ia aprender a fazer um Big Mac. Eu sou mestre em fazer Big Mac, eu faço voar. Menos de 2 minutos. Se eu mesmo botar a carne e for montar, até hoje eu desenrolo. Modéstia à parte, eu era bom nessa parada. Uma das primeiras coisas que eu aprendi ali de inglês foi hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Porque tinha um chinês muito doido que trabalhava lá também, que era o Selim, que ele não falava espanhol, mas ele ficava gritando hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. E gritando, dá-me comida, dá-me comida, dá-me comida, hurry up, hurry up, hurry up. Como também em espanhol, uma das primeiras palavras que eu aprendi foi apúrate, 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 apúrate. No McDonald's, trabalhando, montando já os sanduíches, eu já ficava mais próximo da galera que fazia o quê? Da galera que tava atendendo na frente, né? A galera que ficava anotando os pedidos, taking the orders. E eu percebi que essa galera não falava inglês. O que é que eles sabiam? Eles tinham manjado já como é que era o menu, eles sabiam falar do cardápio e sabiam pegar o dinheiro e passar o troco. Ou seja, sabia só os números e cardápio, menu. Agora que eu precisava aprender a diferenciar as porra das moedas que não tem a porcaria do valor escrito, tá ligado? Quando eu manjei já isso, obviamente que uma das primeiras coisas que quer fazer quando chega no país é manjar as moedas. Quando eu manjei as moedas, o que é que eu fiz? Falei pro meu tio assim, pro marido da minha tia. Yo, I think I can work on the front counter. Aí ele falou assim, you think so? Eu falei, Aí ele falou, ok, I'll tell José. José era justamente esse brother do Cabo Verde, José. Aí o José agilizou lá um horário pra mim e tal, me mandou treinar lá. E eu comecei a treinar na frente, né?
Então a minha maior dificuldade ali ia ser o quê? Entender o sistema do McDonald's, porque, tipo, era primeiramente todo em inglês, então eu tinha que entender as coisas lá, mas era um sistema fácil e simples de aprender. Muito simples, eu pensei assim, velho, se essa galera hispana consegue aprender, véio, sou cearense, porra, tá ligado? Cearense é o bicho mais inteligente da face da terra, velho, vocês não estão ligados, não. Com aquilo na cabeça, fui lá e pensei, né? Vou aprender essa parada logo e vou começar a ficar aqui num trabalho mais moleza, né? Um trabalho já longe do calor, né? Sem precisar ficar ali montando sanduíche, só anotando e conversando com a galera. Muito mais tranquilo. E tinha um negócio lá no McDonald's que eles obrigavam a ser amigável. Você podia estar no pior dia da sua vida, você tinha que chegar lá super contente, super feliz. E de certa forma é muito massa você parar pra pensar, né? Só que as formas que eles usavam pra motivar é que não eram muito interessantes, né? Tipo assim, ele obrigar a ser amigável de uma forma não tão amigável assim. Mas, enfim, já instruíam a gente algumas coisas como falar Hello, sir, what can I get for you today? Então, Hi, ma'am, how are you doing this afternoon? What can I get for you? What are you having today? Hey, good morning, good afternoon. Good night, porque good night é geralmente despedida. Se a pessoa tava chegando, tinha que falar good evening. Porque tem essa diferença, né? No inglês, good evening é boa noite na chegada e good night é despedida. Good morning, se fosse no turno da manhã. Good afternoon, no turno da tarde. Have a good afternoon, have a nice day. Enjoy your day, né? Esses tipinhos de coisa. A gente era instruído a sempre estar falando, né? Tinha que ser amigável. E muitas vezes vinham pessoas que não queriam tanta conversa, mas às vezes vinham pessoas que vinham puxando assunto. E ao invés de fazer como a maioria dos hispanos faziam, que era tentar matar o assunto, que eu fazia, eu buscava o assunto, tá entendendo? Eu tentava entender, se eu não entendesse eu falava I'm sorry, you know, I speak not too much English, I'm from Brazil, but I really want to learn your language. E isso já fazia a galera falar mais tranquilamente, assim e tal, mais slowly, you know, buscando palavras mais básicas e tal. E é aquela coisa, velho. Os Estados Unidos é um país muito chique, tá ligado? E às vezes a galera cai em cima dos Estados Unidos justamente por ser um país altamente chique. Tão chique, mas tão chique que até os mendigos falam inglês. Piadinha mais manjada, mas altamente real. O que é que eu percebi? Que onde eu trabalhava, em South Station, era rodeado de mendigos, tá entendendo? E muitos deles iam lá com várias moedas comprar lanche, comprar café, porque lá nos Estados Unidos o McDonald's vende café. Então durante a época assim, do frio, principalmente, a galera compra muito café quente. E quando é a época do calor, a galera compra café gelado. Então eles estão sempre tomando café. Hot coffee, ou então iced coffee, né? Hot coffee é o café quente e o iced coffee é o café gelado, que é muito consumido mesmo lá. Talvez até mais do que o próprio hot coffee. Muitos mendigos chegavam lá para comprar café e comprar sanduíches, porque apesar de não ter dollar menu dentro da estação de trem, né? Que acontece em muitos restaurantes lá, que é o dollar menu, que são várias opções do restaurante por $1, como refrigerante pequeno é $1, batata pequena é $1, até o McDouble, né, que era tipo 2 carnes e um queijo no meio, era $1, tá entendendo? Mas na estação não, era tipo R$1,50 o hambúrguer, entendeu? E como era o restaurante mais próximo ali de McDonald's, essas coisas assim, pra aquela galera, às vezes eles chegavam lá e era mais difícil de serem barrados, porque às vezes entrando no restaurante mesmo, eu não sei como era o tratamento, tá entendendo? Mas eu sei que lá eles eram bem atendidos, que era eu que atendi, né? E eu aprendi muito inglês conversando com o pessoal mesmo que chegava lá, entendeu? E quando não tava muito movimentado, eu sempre tentava trocar uma ideia. Era bom pra mim, que tava praticando inglês, tanto a fala quanto a escuta, como era bom pra eles também, que estavam tendo uma interação, tá entendendo? Conheci lá um senhorzinho lá, que era o Mr. Harold, ele ia todo dia lá comprar café e eu trocava uma ideia com ele. E o coroa falava francês, falava inglês, obviamente, falava espanhol um cadinho e falou ainda assim, muito pouquinho português. E teve um cara que era o Cleveland. O Cleveland, ele sim me ensinou bastante coisa de inglês, principalmente mais do inglês assim das ruas, né? Porque uma vez o meu primo, José, que também me deu sempre muitas dicas e sempre me incentivou
a falar e a escutar gangster rap dos anos 90, principalmente o disco do Dr. Dre, o The Chronic, e com aquilo eu quis aprender mais aquela linguagem mesmo, assim, entender aquela linguagem das ruas. Então o José, ele sempre me ensinou bastante coisa disso, das gírias e tal, mas a forma de falar, muitas coisas assim também eu peguei muito com o Cleveland, que era esse brother que ele vendia jornal na condicional dele, era tipo um dos serviços que ele tinha que fazer, e ele sempre ia comprar café lá, e muitas vezes ele falava, yo man, I'm broken, can you give me something? Aí eu dava uns café pra ele de graça, em troca de algumas aulas de inglês, tá entendendo? Só em troca de uma conversa mesmo. Muitas vezes eu ia lá no meu break, eu saía pra fumar um cigarro, eu já levava um café pra me tomar, fumando meu cigarro, eu levava um café pra ele, tá ligado? E eu lembro de uma coisa que ele me disse muito louca, que ele falou assim, yo my nigga, if you wanna get your Brazilian ass into some crime shit, don't go for the small crimes that poor people make, you know what I mean? Go for the white collar shit, my bro. It doesn't worth it. E como eu falei, né, o meu primo José me ajudou muito com a questão do inglês, de sempre saber me corrigir de uma forma massa e de saber ensinar até a forma certa de pronunciar a palavra. A minha prima Nayara também me ensinou bastante coisa, só que já de uma forma bem diferente do José, porque enquanto o José ensinava, eu falava assim, ei macho, tu pode falar assim, assim, assim e tal, tu tem que botar a língua mais ou menos assim. A Nayara já chegava chutando o balde, falava, tá ligado? Ela já chegava chutando o balde logo, eu já falava assim, yo nigga, you don't even know how to speak English, go learn it. Tipo, mas, véi, tu não sabe falar inglês, vai aprender, cara. Mas sempre que eu perguntava alguma coisa também, ela me ensinava sempre me respondia. E a minha irmã também, até por ser ESL teacher, já lá voluntária, né, que é professora, ela é professora de inglês para novos imigrantes que chegam lá e tal, novas pessoas. E então ela sempre me tirou muitas dúvidas e tira até hoje, tá entendendo? Então um beijo para todos vocês aí no caso. I really miss you guys. If you guys are seeing this video someday, somehow, I don't know, but if you've seen it, I really miss you, okay? I wish we can get together soon. Então, nesses 6 meses que eu fiquei lá, eu descobri quais seriam os 5 fatores que iriam me fazer aprender a falar inglês fluente e os passos que eu ia ter que seguir para poder tornar isso uma realidade, certo? E a minha ideia aqui é justamente passar para vocês esse conhecimento, certo? De quais são os 5 passos que a gente precisa. E quais eram esses passos? Esses passos eram o seguinte. Primeiro, eu ia ter que aprender a gramática básica pelo menos, mas não só aprender, dominar a gramática básica, para poder aprender a estruturar pelo menos as frases mais básicas que eu precisava. Então, passado, presente e futuro era algo que eu tinha que saber. E vocabulário. Só que esses 2 passos se transformariam em outros 3. Por quê? Por causa do seguinte. Gramática básica e vocabulário. Quando você está aprendendo gramática, automaticamente você já está aprendendo também vocabulário. E o vocabulário você nunca para de aprender, então você está sempre melhorando o seu vocabulário. Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, aprender gramática básica. Segundo ponto, sempre está melhorando o seu vocabulário. Terceiro ponto, praticar o listening, certo? A escuta. Por quê? Quando você está com a escuta desenvolvida, fica mais fácil para você aprender a falar a palavra por já ter escutado por muitas vezes ela. Então, eu tentava estar sempre assistindo a televisão americana, assistindo filmes, tipo, coisas que eu gostava, tipo, sei lá, Cheech Chong, entendendo? Vi 3 vezes na televisão, Cheech Chong, no On Demand, que era tipo um Netflix, só que na TV a cabo, entendeu? Listening. Treinar sempre o listening. Então, aprender gramática básica, tá sempre melhorando o vocabulário e praticando o listening. E no listening, você já tá praticando gramática, porque você está escutando frases e buscando entender suas estruturas e tá aprendendo palavras novas, tá vendo? O vocabulário vai estar sempre sendo melhorado. Quarto ponto. Qual era o quarto ponto? Try to speak, certo? Então, eu tinha que tentar falar. E o try to speak trazia o quinto ponto, que é o don't be shy. Não podia ter vergonha. Eu tinha que tentar falar.
Eu tinha que tentar entender. Eu tinha que ter vergonha para falar I'm sorry, can you repeat? I'm sorry, I did not understand that well. I'm sorry, I missed the last word. Eu tinha que ter essa humildade para falar que não tinha entendido. E não ter essa vergonha. E não pude também ter essa vergonha na hora de falar por medo do meu sotaque. Por vergonha do meu sotaque, tá entendendo? Porque se fosse assim eu jamais iria falar o inglês. Como ninguém fala nada desse jeito, certo? Se tiver vergonha. Nunca que eu ia conseguir desenvolver como é que eu ia fazer a língua para falar o R ou a hora do TH, né? O som do TH, que é tipo um som que a galera tem bastante dificuldade, esse tipo de coisa. Ou se vai ser com som de T, ou com som de D, ou com som de ed no final do verbo regular, no passado, entendeu? Esse tipo de coisa. Então não pode ter vergonha. Então quais são os 5 passos? Primeiro passo, aprender a gramática básica. Segundo passo, sempre estar melhorando o vocabulário. Terceiro passo, treinar o listening, treinar a escuta. Quarto passo, tentar falar, né? Try to speak. E o quinto passo é não ter vergonha. Então, learn basic grammar. Always improve your vocabulary. Practice listening. Try to speak. Don't be shy.